Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 6 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém. Glória a Deus por esse texto maravilhoso da palavra do Senhor. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, graças te damos por estar neste local esta noite, reunidos em nome de Jesus, para exaltar, para adorar, para bendizer, para louvar, para engrandecer o teu nome. Tu és poderoso, ó Deus, e maravilhoso, e nós nos deleitamos na tua presença. Nos deleitamos, ó Deus, no privilégio de servir-te, no privilégio de estar aos teus pés, te adorando. Senhor amado, agora, quando vamos ministrar a tua palavra, Senhor, derrama da graça, da unção do teu Espírito, para entendermos e compreendermos a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava buscando ao Senhor e me veio esta mensagem ao coração enquanto estava orando. Então eu tratei de pegar um papel e anotar os pontos. É uma mensagem muito simples. É algo que eu sempre tenho falado aqui, mas eu tive uma convicção de que esta mensagem é para mim e creio que é para a igreja. Eu quero falar sobre um assunto que tem me chamado muito a atenção esses últimos tempos, e o assunto é o avivamento. Eu vinha conversando com a Carla no caminho e disse: nós precisamos de um avivamento. Eu não me conformo. Não estou falando da igreja de Prudente, não estou falando dos irmãos de Moarama, estou falando da igreja em geral. Eu não me conformo. Precisamos ser tocados. Precisamos ser envolvidos, precisamos ser renovados, precisamos ser transformados por um avivamento. Precisamos de um avivamento. Eu e você, todos nós que aqui estamos,
nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não estamos numa época para meio termos. Não estamos numa época de meio copo. Não estamos numa época de miséria espiritual. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque a igreja que vai sobreviver aos desafios da realidade contemporânea é a igreja cheia do Espírito Santo. E com isso não estou falando denominação X ou Y, porque isso nada me interessa. Porque a igreja não é uma denominação. Denominação são coisas de homens que a gente estabelece por questões burocráticas, mas que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Estou falando da igreja, que são os irmãos lavados, regenerados, salvos, purificados pelo sangue de Cristo. A igreja que vai sobreviver aos desafios da realidade contemporânea é a igreja cheia do Espírito Santo. Não há como enfrentarmos essa realidade do nosso século, e eu percebo isso de forma muito clara, cada vez mais claro. E eu estava dizendo para a Carla, eu penso que Deus vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, ainda que seja comigo. Vai fazer alguma coisa, porque eu estou absolutamente incomodado, e mais incomodado do que já estive em qualquer outra época da minha vida. Uma incomodação que eu não sei explicar. Sei que há uma incomodação no meu coração, assim, em direção a uma plenitude do Espírito. E eu disse, ou o Senhor vai avivar a igreja, ou o Senhor vai me levar aos que têm sede de um avivamento, ou o Senhor vai me levar para o céu. Alguma coisa eu acho que vai acontecer, porque eu estou muito incomodado. Eu não estou incomodado com os irmãos, eu não estou incomodado com as pessoas, eu estou incomodado comigo. Eu preciso de um avivamento. Não há como se esquivar disso. Ou somos cheios do Espírito Santo, ou não conseguiremos nos manter de pé no atual momento em que estamos vivendo. Não é um chantagismo isso, não é uma tentativa de manipulação emocional, não é nada disso. Vocês me conhecem, eu não sou assim. Mas eu percebo uma estratégia tão terrível das trevas em meio à sociedade, e pior do que jamais esteve na minha concepção. Porque há uma estratégia onde as coisas que antes eram tão combatidas pelos cristãos, agora se tornaram assim indiferentes. Eu não estou falando de radicalismos religiosos que nós já vivemos no passado. O radicalismo religioso não serve para nada, só atrapalha. Mas estou falando de convicções do que é certo e errado, do que é de Deus e do que não é de Deus, do que é pecado, do que não é pecado. Dizem alguns que antigamente a gente tinha um espectro muito largo entre o que era claro e escuro, o que era certo e o que era errado, branco ou preto, sem qualquer conotação pessoal, mas apenas metafórica. Havia um espectro muito grande, muito claro, uma divisão muito clara. Isto aqui é bom, aquilo ali é ruim. Isto aqui é certo, aquilo ali é errado. Mas houve uma transformação social muito forte, que mesclou pouco a pouco, e aquilo que antes era definido como certo ou errado se tornou meio termo. Talvez, nem sempre. Será que é? Aquilo que era preto ou branco se tornou cinza. Então hoje nós temos um espectro muito maior do que é cinza
do que tínhamos antigamente. Precisamos de um avivamento, porque essa estratégia que foi criada é uma estratégia para esfriar a igreja, para apagar o espírito. Aliás, há um texto bíblico que diz: não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo pode sim ser apagado nos corações, porque se não pudesse, não teria esse texto que diz: não façam isso. Se há uma proibição, é porque é possível que o Espírito seja apagado nos corações de algumas pessoas. Então precisamos de um avivamento. Eu tenho orado por um avivamento, eu creio que vários irmãos têm orado por um avivamento. Eu tenho ouvido de outras pessoas, pastores, que têm orado por um avivamento. Eu sei de irmãos como os irmãos de Moarama, que têm orado por um avivamento, pelo menos o pastor, a liderança. Precisamos de um avivamento que nos envolva. Precisamos de um avivamento que nos conduza. Precisamos ser repletos do Espírito. Esses dias eu estava assistindo um documentário, rapidamente passei assim o canal, estava passando um documentário sobre uma cantora, e eu não sei o nome dela, nem me atentei para quem era. Eu sei que era alguém do passado, porque as imagens que passavam eram preto e branco. Mas o que tocou o meu coração é que alguém, ao falar sobre aquela cantora, disse assim: ela vivia a música todo o tempo. Ela estava envolta em música, ela estava numa atmosfera da música. Não era a música, não era algo, e o que eu entendi foi isso. A música não era para ela algo do palco, era algo da vida. E era tão intenso que eles disseram, ficávamos impressionados porque não precisava ensaiar muito. Eles viviam tão intensamente a música que chegavam e já começavam a tocar. E naquele momento eu senti no meu coração uma palavra que diz: você precisa ser envolto pelo Espírito Santo dessa mesma forma. Não é tocar no Espírito Santo no culto da domingo à noite. É ser repleto do Espírito Santo e viver em meio à esfera do Espírito Santo todos os dias. Na segunda, na terça, na hora que for trabalhar, na hora que estiver voltando do trabalho, na hora que estiver andando na rua, na hora que estiver dirigindo o carro, na hora que estiver cozinhando, na hora que estiver lavando a louça, na hora que estiver comendo, na hora que estiver dormindo. Você precisa estar envolto nessa esfera. Não é tocar no Espírito em um momento da sua vida, mas é viver na plenitude do Espírito. Esse texto de Tiago que nós lemos aborda alguns assuntos fundamentais que nós podemos enfocar hoje. E eu quero captar deste texto 3 pontos básicos, ou mais de 3, não me lembro nem quantos pontos eu fiz desse texto, mas se não é 3, é 4. Isso, é 4, não é 3. 4 pontos básicos deste texto que vão falar para nós sobre o avivamento. O texto não está falando de avivamento, mas ali estão princípios que precisam ser observados para que haja um avivamento. Porque para que haja um avivamento, nós precisamos, primeiro, foi o que veio ao meu coração enquanto estávamos orando. Primeiro, precisamos de uma convicção profunda de quem é Deus. Preste atenção, precisamos de uma convicção profunda de quem é Deus. Quem é Deus? Precisamos conhecer Deus,
precisamos nos interessar por Deus. Veja, isso não é simplesmente saber quem é. Uma coisa é você saber, todos aqui sabem quem é Deus. Deus é Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai. Deus enviou seu Filho por nós na cruz do Calvário para morrer por nós. Deus é amor. Todo mundo aqui sabe quem é Deus, mas aqui eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando de um passo além. Eu estou falando de uma realidade mais profunda. Eu estou falando de uma realidade experimental. Eu estou falando de você profundamente se envolver, se relacionar e conhecer a Deus. Precisamos de uma convicção profunda, não de uma convicção teológica. Convicções teológicas são importantes, boas, interessantes, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de convicções enraizadas no espírito, na alma, no coração, que teologia nenhuma acrescenta ou tira. Tiago nos fala sobre Deus. Ele diz: Deus nos concedeu graça maior. O irmão que me antecedeu falou sobre a graça. Deus nos concedeu graça maior. O texto que nós lemos. Mas ao mesmo tempo ele diz: Deus é um Deus de graça, mas também é um Deus de juízo, porque ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então aqueles que se orgulham, Deus vai contra eles. A consciência que se tem de Deus hoje em dia, aí fora, é uma consciência de um Deus que aceita tudo e que está tudo legal, e que está tudo de boa, e que ama tudo, e que está tudo tranquilo, e que vamos continuando assim, porque Deus está feliz com tudo. Este texto aqui não diz isso. Esse texto aqui diz: Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça ao humilde. O humilde é aquele que entende a sua necessidade. O humilde é aquele que entende o seu lugar na história. Deus opõe-se aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O texto fala de um Deus que, ao mesmo tempo que se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes, pode se aproximar e quer se aproximar de nós. Fala de um Deus que se aproxima. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará, se chegará a vós. É um Deus que se aproxima. Se por um lado Ele se afasta, por outro lado Ele se aproxima. Se há um Deus que se afasta daquele que comete pecados e vive numa vida de iniquidade, este mesmo Deus se aproxima daquele que se aproxima dele. E ainda aqui fala de um Deus que nos ouvirá, que Deus ouve. É interessante porque às vezes Deus fecha os ouvidos para algumas orações, mas para os justos Ele abre os seus ouvidos. Então precisamos conhecer profundamente, de experiência, de realidade íntima, de vivência, quem é Deus. E aqui eu me lembro de Jó, porque Jó disse no capítulo 42, verso 5 de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Uma coisa é conhecer de ouvir, outra coisa é contemplar com os olhos. O sofrimento levou Jó a passar da audição para a contemplação. O sofrimento leva Jó a passar de ouvir falar para ele mesmo contemplar. E aí eu começo a pensar, será que o sofrimento que nós passamos tem a capacidade de nos aproximar de Deus,
ou de nos afastar de Deus? Eu acho que, de forma geral, o mundo evangélico está tão raso que o sofrimento, se vier um pouquinho a mais, as pessoas somem, desaparecem, se afastam de Deus. Aqui nós temos um homem, Jó, vivendo numa época, talvez 1500, 1600 anos antes de Cristo, ninguém sabe, muito provavelmente antes da lei de Moisés. Lá está Jó, vivendo, um homem cujo sofrimento não o afastou da divindade, mas o aproximou de Deus. Que experiência tinha Jó com Cristo, que nós conhecemos? Morto, ressuscitado? Nenhuma. Mas tinha convicções tão profundas a respeito de Deus, que o sofrimento que ele passa, sem saber o porquê, que nós, quando lemos o livro de Jó, sabemos que o diabo foi se apresentar diante de Deus, e que Deus falou para o diabo, olha lá o meu servo Jó, e que o diabo fala, mas ele te serve porque o Senhor dá tantas coisas para ele, mas aí Deus falou, então tá, pode tirar, nós sabemos, mas Jó não sabia. Jó simplesmente está ali, quando ele acorda de manhã, todos seus filhos morreram. Quem é pai sabe o que é perder um filho, ou não sabe exatamente o que é perder, mas imagina o que seria perder um filho. Jó está com todos os filhos, de repente todos eles morrem. Jó está com as suas coisas, dorme cheio de gado, de ovelhas, acorda sem nada. Mataram tudo, roubaram tudo, levaram tudo, ficou sem nada. Jó estava bom da saúde, de repente dormiu bem, respirando bem, saúde, bom, que gostoso, acordou doente, dos pés à cabeça, uma doença tão terrível que ele não podia usar nem roupa, e tinha que se coçar com cacos de telha. E o sofrimento desse homem faz ele se aproximar de Deus e não se afastar. Será que o sofrimento que passamos nos aproxima ou nos afasta de Deus? Então eu acredito que nós precisamos conhecer mais a Deus, ter uma convicção mais profunda de quem é Deus. Um avivamento não vai vir enquanto tivermos dúvidas sobre o caráter ou a pessoa de Deus. Um avivamento não vai vir enquanto nós tivermos convicções rasas sobre Deus. Um avivamento não vai vir enquanto nós não tivermos experiências profundas com Deus, enraizadas na nossa alma, no nosso coração. Um avivamento não virá enquanto nós não tivermos uma convicção sobre a grandeza de Deus. Enquanto não tivermos uma convicção clara sobre a realidade da beleza de Deus, sobre a graça infinita e abundante de Deus, sobre a retidão e a justiça de Deus. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Porque Deus diz, vinde a mim, mas também diz, apartai-vos de mim. Porque Deus purifica, mas também é um fogo consumidor. Então precisamos, a meu ver, nos dedicar a conhecer mais a Deus. Como é que eu conheço mais de Deus? Como é que eu aprofundo essa relação com Deus? Bom, isso aqui daria outra mensagem, outra e outra e outra. Quem sabe faremos aí no futuro uma série. Mas a princípio, como é que eu conheço mais de Deus? Bom, para conhecer eu preciso passar tempo com. Eu só conheço alguém se eu passar tempo com essa pessoa. Se eu passar tempo com você, eu vou te conhecer e você vai me conhecer. Mas se eu não passar tempo com você, eu não vou conseguir te conhecer.
Conhecer aqui não é simplesmente saber sobre. Eu posso ler sobre Deus. Eu posso aprender o que os outros escreveram sobre Deus. Mas eu só vou conhecer a Deus se a experiência for pessoal. O que os outros passaram e me ensinaram vão ajudar, mas não é tudo. Eu preciso ter a minha experiência com Deus. Você precisa ter a sua experiência com Deus. A minha experiência pode te ajudar, mas não vai ser suficiente para você. Se você quer um avivamento, você precisa ter a sua experiência com Deus. A experiência do seu marido não funciona para você. A experiência da sua esposa não funciona para você. Às vezes tem um marido que se apoia na experiência da esposa. Essa aí é uma bênção. Então, ou tem uma esposa que se apoia na vida espiritual do marido. Nesse aspecto, cada um precisa ter a sua experiência com Deus. E para ter a experiência, eu preciso passar tempo com Deus. Falar com Ele. Vocês passam tempo com Deus? Amém? Não precisa levantar a mão. Glória a Deus. Passar tempo com, falar com Deus. Ler a palavra de Deus, porque a palavra revela Deus. A palavra não foi escrita para revelar a calamidade humana. A palavra foi escrita primariamente para revelar Deus. Quem é Deus? Eu conheço Deus lendo Gênesis e Apocalipse. É ali que eu vou conhecer Deus. Não, mas o Deus do Antigo Testamento, vamos deixar de lado, que era um Deus nervoso, irado. Quem fala isso não entendeu a Bíblia. Aliás, o Deus do Antigo Testamento é exatamente o mesmo do Novo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento chama Israel, meu povo, eu amo vocês. É um Deus de amor. O mesmo Deus de amor que nós temos no Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Aliás, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, vem do Antigo Testamento. Está ali. A relação com Deus no Antigo Testamento é uma relação não na base do medo, na base do amor. Mas no Novo Testamento é diferente, não é não. Vocês sabem, Ananias e Safira que eu diga. Entraram na igreja diante de Pedro, contaram uma mentira, caíram mortos. Novo Testamento. Então, eu preciso ler a palavra, porque ela revela Deus, mas não é ler, só ler. Entrar na palavra. É ela entrar em mim. Eu não sei como dizer isso, mas eu sei que é isso. Porque conhecer é mais do que saber sobre. Aliás, para vocês terem uma ideia, a palavra conhecer no hebraico é utilizada como sinônimo de relacionamento sexual. E Adão conheceu Eva e Eva ficou grávida. Então conhecer é um relacionamento profundo entre duas pessoas. Conhecer Deus é ter um relacionamento com Deus. Não é saber sobre. Eu preciso ler a palavra, meditar na palavra, deixar Deus falar comigo na palavra. Nós não somos mais meninos para depender de profetadas. Tem gente que fica atrás de profecia, irmã fulano de tal, faz uma oração, manda uma profetada, e o pastor se sente então acuado, precisando dar uma palavra, uma profetada a cada culto, porque senão os irmãos falam que o pastor está gelado, sem o Espírito Santo. Aí o pastor tem que falar, chipa lá para trás, não sei o que lá, e eis que te digo, eu te abençoo, não sei o que. Né? Isso aí é tudo besteira. Deus pode usar? Sim, na profecia? Pode, e eu creio que pode. Eu já vi profecia de Deus. Mas quando Deus fala numa profecia, irmãos, a facada corta lá dentro da alma. Mas tem muita coisa que não é de Deus. Mas a gente não pode jogar a bacia com o bebê. A água com o bebê. Deixar Deus falar pela palavra. Essa convicção profunda sobre quem Deus é, vai nos levar a amar cada vez mais a Deus. Vai nos levar a adorar Deus em verdade cada vez mais. Vai nos levar a admirar ao Senhor.
vai nos levar a confiar em Deus, a se apaixonar por Deus, a passar tempo e cada vez mais tempo com Ele, a voltar os nossos interesses para Deus, a buscar a vontade desse Deus. Não é a teologia ou a filosofia que nos revelará quem é Deus. Eu não sou contra a teologia. Eu estudei teologia. Eu tenho livro de teologias e dou aula de teologia. Mas cada dia mais eu percebo que as aulas de teologia, embora elas possam ajudar as pessoas, mas elas não trazem a realidade de quem Deus é para a vida da pessoa. Não é a teologia nem a filosofia que vai nos revelar quem é Deus, mas é a sua palavra e a ação do Espírito Santo na palavra e em mim, que faz com que eu entenda quem é Deus. Então, para que haja um avivamento, eu preciso entender quem é Deus, profundamente, não superficialmente. Segundo, além da convicção profunda sobre quem é Deus, também preciso de uma convicção profunda sobre quem sou eu. Quem somos nós? Lemos no texto desta noite que nos diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui há o revelar da natureza humana. É necessário uma convicção profunda de quem sou eu. Eu não estou falando aqui do meu RG, do meu CPF, do endereço que eu moro, de quem é meu pai, de quem é minha mãe, de quem são meus filhos, quem é minha esposa, quem é meu marido. Não é disso. Há uma convicção diferente. Não é de que eu sou humano, de que eu sou ser humano, que eu sou fraco. Não é esse tipo de convicção. Eu preciso saber quem eu sou. Ter a convicção sobre a minha realidade e a minha posição. Onde eu estou em relação a Deus. Onde eu estou em relação ao que Deus quer da minha vida. Quem sou eu? Eu sou criatura de Deus. Amém. Fui criado por Deus, moldado pelo Senhor. Mas como criatura de Deus, na minha humanidade, me desviei do Senhor. Porém, Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu, em meus pecados, pudesse ser resgatado por este Deus maravilhoso, transformado, arrancado do mundo, inserido no reino, arrancado da figueira brava, inserido na figueira santa, modificado, transformado, lavado, purificado no sangue de Cristo, mas ainda humano. Humano, sujeito às fraquezas, sujeito às tribulações, às lutas da vida, e pecador. Isso tudo é maravilhoso, mas ainda não me fala quem sou eu realmente. Quem sou eu hoje em relação à vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim e onde eu estou em relação àquilo que Ele quer da minha vida? Como eu deveria ser e que não estou sendo? Isso é uma resposta muito particular. Cada um precisa descobrir. Cada um precisa, na contemplação da divindade, observar a minha posição. Isaías, quando contemplou Deus, eu preguei esses dias sobre isso aqui, quando Isaías contemplou Deus, no capítulo 6 de Isaías, ele se viu imediatamente, e ele viu a sua condição. Eu sou um homem impuro, o profeta está dizendo, com lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios.
ai de mim. Essa é a experiência de Isaías. E a nossa experiência. Onde é que nós estamos em relação ao que Deus quer que a gente seja? Quem sou eu? Eu preciso. A percepção da realidade caída do meu ser. Precisamos nos ver como somos. E isso não vai ser revelado pela psicologia ou pelas terapias. E embora eu não despreze as psicologias ou as terapias que eu sei que em certo grau, em certa medida, ajudam as pessoas, mas eu penso que as psicologias e terapias não tocam na realidade mais profunda que um ser humano precisa quando se fala da vida espiritual. Não é fazendo terapia que você descobre quem você é. É contemplando Deus. Eu não sou contra as terapias, não sou contra ir em psicólogo, não sou. Mas eu digo que, do ponto de vista espiritual, elas nada podem fazer. Você precisa ver Deus para ver quem você realmente é. Não ver os teus problemas psíquicos, não isso, ver você mesmo. Quem eu sou? Jó diz no capítulo 42, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Um homem que se contemplou. Ele viu que aquilo que ele falava e que ele pensava estava tudo errado. Ele olhou para si mesmo e disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Qualquer um que olhasse para Jó diria: não há nenhuma coisa errada. Mas ele olhava para dentro dele mesmo e falava: eu me arrependo. Eu me arrependo no pó e na cinza. E quando Tiago nos mostra que somos pecadores, nos exorta a limpar as mãos. Limpai as vossas mãos, pecadores. Obviamente isso não está falando de lavar a mão com água e sabão. Obviamente isso está falando, é uma metáfora sobre a vida espiritual. Tenha uma vida espiritual diferenciada. A consciência do pecado é fundamental no processo de avivamento. Por isso, Tiago diz: entristeçam-se, lamentem e chorem. A igreja não se reúne para rir. Eu acho que risada faz parte da nossa vida. Mas há momentos de trocar o sorriso pelo choro. Quando a gente percebe que a gente está muito distante daquilo que deveria ser no plano espiritual. Quando a gente percebe que na vida espiritual a gente não está atingindo o que Deus nos chamou para ser, a gente tem que trocar o sorriso pelas lágrimas e chorar. Troque a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Enquanto não nos humilharmos, Deus não nos exaltará. Mas é tão difícil se humilhar, porque se humilhar significa reconhecer que eu estou errado, e para reconhecer que eu estou errado é difícil. Via de regra é o outro que está errado. Humilhem-se. Eu acho que para termos um avivamento, precisamos passar por um processo de humilhação. Precisamos nos humilhar. A convicção de quem nós somos vai nos humilhar e nos quebrantar diante de Deus. Deus só vai mandar um avivamento se nós nos quebrantarmos diante dele.
enquanto estivermos no orgulho religioso, enquanto estivermos falando dos nossos conhecimentos, da nossa cultura, da nossa inteligência, enquanto nós estivermos estribados no nosso próprio entendimento, enquanto nós estivermos calçados nas nossas próprias teologias, enquanto estivermos orgulhosos nas nossas próprias filosofias e sociologias, nos nossos próprios ideais, nós não teremos um avivamento. Só teremos um avivamento quando nos humilharmos diante de Deus. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor, dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Do jeito que está a igreja hoje no Brasil e no mundo, está errado, não está certo, não é assim, nunca foi assim, não deve ser assim. A igreja precisa tocar o celestial, precisamos ser cheios do poder do Espírito. A igreja precisa mover o mundo espiritualmente. A igreja precisa salvar almas, a igreja precisa levar o evangelho com a vida, a igreja precisa orar e as pessoas serem curadas, serem transformadas, mortos ressuscitarem. A igreja precisa do poder de Deus, a igreja precisa impactar a sociedade com o poder de Deus. Nós não podemos estar aqui simplesmente nos reunindo domingo após domingo e nada acontecendo. Algo tem que acontecer no mundo espiritual, algo tem que acontecer, porque a igreja é viva, a vida da igreja tem que fluir. A igreja não existe para a gente ficar se reunindo apenas em 10, em 15, em 20, em 1.000, em 2.000 pessoas, cantando, fazendo obras sociais. Tudo isso é maravilhoso, mas isso ainda não é a igreja. Qualquer ONG pode fazer isso. Se você quer saber o que é a igreja não é uma ONG. Se nós só fazemos aquilo que uma ONG faz, nós não somos igreja. A igreja é poderosa espiritualmente. Precisamos do poder do Espírito. Amém? A convicção de quem nós somos. Mas aí há outro passo importante no processo do avivamento. Precisamos uma convicção profunda da necessidade do avivamento. Se nós não entendermos que nós precisamos de um avivamento, não adianta, não teremos. Porque só ficará de pé quem estiver cheio do Espírito Santo. Espiritualmente falando. Eu não estou falando de pé fisicamente. Fisicamente qualquer um pode ficar. Até um cadáver, se ele for apoiado. Espiritualmente só fica de pé quem é cheio do Espírito. Alguns lugares podem enfatizar uma pregação bem elaborada, cheia de construções gramaticais impressionantes, vocabulários rebuscados, homilética perfeita. Mas se não tiver o poder de Deus, não adianta nada. Hoje, estava num aniversário, conversando com um cunhado, que mora numa grande cidade no Paraná. E estávamos comentando sobre cultos e igrejas, e ele disse: eu fui em tal igreja, lá no Paraná. Aí eu disse: eu conheço essa é big, top. Ele disse: top. Cheguei lá, paz, uma orquestra que me arrepiava quando tocava. Uau, legal. E aí? Muita gente. Coisa boa. Top, hein? Mensagem intelectual, de um nível intelectual, culto demais. Aí ele disse para mim: mais uma coisa, fria, gelada. Eu pensei, então não adianta nada, tudo em vão. Se tivermos um grande coral, tivermos manifestações 1.000, pessoas, gente de tudo quanto é tipo, mensagens intelectuais, corais maravilhosos, músicas maravilhosas, departamentos 1.000, ações sociais 1.000, mas formos gelados, frios, sem o poder do Espírito, não vale de nada. Eu prefiro uma igreja na favela, com 3 pessoas dentro, mas cheia da unção e da graça de Deus, do que uma grande catedral,
lotada de milhares de pessoas, todas com terno, gravata, muito bem postadas, com equipamentos de última geração, mas geladas do poder de Deus. Não confunda emoção espiritual, não confunda emoção de arrepios com o poder do Espírito. Você pode chegar diante de uma grande orquestra, aliás, grandes filarmônicas produzem muito mais emoção do que grandes igrejas. Mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Até Hitler, quando discursava, dizem que Hitler discursava com uma perspicácia tão profunda, discursava com uma cultura tão elegante, com uma forma de falar tão perspicaz, que as pessoas choravam nos discursos de Hitler. E Hitler foi o monstro que vocês conhecem. Emoção não produz nada em ninguém. Nós precisamos de poder do Espírito Santo. Se tivermos pastores aqui pregando mensagens maravilhosas, sem o poder do Espírito Santo, nós não temos nada. Nada. Então nós realmente necessitamos de um avivamento. A gente hoje pode ter grandes catedrais, vocês estão aí, igreja abençoada aqui, mas se não tivermos poder do Espírito, não adianta nada. Nem somos abençoados, se não tivermos o poder do Espírito. Precisamos do poder. O que é o poder do Espírito? O poder do Espírito não é gritaria, o poder do Espírito não é bizarrices, não. O poder do Espírito é gente transformada por Deus. O poder do Espírito é gente guiada por Deus. O poder do Espírito é gente que ouve Deus. O poder do Espírito é gente direcionada pela vontade de Deus. O poder do Espírito é quando você chega em um lugar e as pessoas recebem um impacto de Deus na hora que você chegou. Isso é poder do Espírito. O poder do Espírito é quando um pregador sobe no púlpito e as pessoas são impactadas por Deus, já nos bancos, sem nem ele falar nada. Isso é poder de Deus. Poder de Deus é você dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo mais conhecido da Bíblia, que todo mundo sabe de cor, e você simplesmente menciona, e as pessoas já são tocadas e começam a chorar, e são transformadas pelo Espírito Santo. Isso é poder do Espírito. Poder do Espírito é Deus usar você para curar uma pessoa. A cura ainda acontece hoje, acontece sim. Eu presenciei cura, eu sou alvo de curas na minha própria vida. Hoje estava me lembrando de quando eu era criança, 7 anos de idade, 6 anos de idade, fui acometido de uma paralisia, que fiquei numa cama. Eu me lembro como se fosse hoje, a minha mãe teve algum lapso na memória, e ela não lembra que o médico falou isso, mas marcou uma criança de 6 anos, deitada num leito de hospital, escutou o médico dizer assim, existem muitos tipos de paralisia. Eu escutei, 6 anos de idade. Eu não conseguia ficar de pé. Eu me lembro que colocava de pé, minhas pernas amoleciam. Acho que a minha mãe bloqueou a mente naquela época. Ela não consegue lembrar que o médico me falou aquilo. Mas ele falou. Porque eu lembro, com 6 anos de idade. E alguém foi orar por mim no hospital. Acho que foi o pastor José, não me lembro. E eu cobri a cabeça com lençol. E orei para que Deus me curasse. No outro dia eu estava andando de pé. Oramos por um irmão em Umuarama, que estava terrivelmente inchado. Fui o pastor lá, oramos. Quando saímos de lá, o irmão já não tinha mais nada. Poder do Espírito. Acontece hoje, acontece. Nós precisamos de experimentar essas coisas de Deus. Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Paulo dizia, lembrai-vos da hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjo dentro de casa. Você já hospedou anjo na sua casa? Mas Paulo disse isso, e para quem que era? Para nós ou para aquela época só? Pedro andava e a sombra dele curava as pessoas.
Já leram a história de Bronk? Um homem que Deus enviou para a África, morreu faz alguns anos. E eles estavam me contando a história desse homem. Só para vocês terem uma ideia, tinha um morto na África, morreu, colocaram lá no caixão, prepararam, mas ficava vários dias para enterrar, deixaram o morto embaixo e o culto estava acontecendo em cima. Vários dias que o homem estava morto. Enquanto o Bronco estava orando pelas pessoas, o morto ressuscitou lá embaixo. Ah, só quando não, é verdade. Acontece hoje, mas por que não está acontecendo? Nós precisamos de um avivamento, precisamos. Essa vida não é a vida que Deus tem para nós. Eu estava pregando em Xambrê, agora próximo ao Moarama, e tive convicção clara de que Deus me usou para falar com aquela igreja naquele momento, que aquela vida que nós estamos vivendo ali, não é a vida que Deus tem para nós. É outro tipo de vida que Deus tem para nós. Ah, mas a gente criou um monte de teologias e de coisas, encalacrou tudo. Não, isso aqui, demos nomes para as coisas. Sabe o que é isso aí? Nós perdemos a unção do Espírito. E com a nossa capacidade intelectual, mudamos as coisas. Demos sistematizações para aquilo que não era para ser sistematizado. Criamos doutrinas que não eram para estar ali. Para justificar a nossa falta de poder do Espírito. Falta de poder do Espírito. Nós precisamos de um avivamento, porque ninguém vazio vai conseguir vencer. Por isso Tiago diz: entristeçam-se e lamentem, e chorem e troquem por lamento, o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Essa talvez não é a mensagem que a maioria das pessoas gostaria de ouvir, mas a mensagem desta noite é: nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque não estamos vivendo aquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos. Não estamos. Não venha me falar que você está vivendo, porque não vejo ninguém vivendo. E pastor está julgando. Não estou julgando ninguém. Mas alguém cheio do poder do Espírito é diferente do que nós estamos vendo aí. Deus quer que você viva muito mais do que você está vivendo. Deus quer que você transite em outros meios que você não está transitando ainda. Esta mensagem é para mim e é para você. Por isso, para que haja um avivamento, em último lugar, vamos terminar aqui, senão precisamos de uma busca incessante. Buscar incessantemente. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Para que haja um avivamento, ele só vai vir quando nós buscarmos. O texto diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Mas para Ele se aproximar, você precisa se aproximar dEle. Aproxime-se de Deus. Precisamos buscar. E eu não estou falando aqui de algo raso, superficial. É busca profunda. É muito mais do que desejo. Eu tenho um desejo. Muito mais do que isso. É buscar. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará. Do diabo você precisa resistir para ele se afastar, mas de Deus você precisa se aproximar. Aproxime-se de Deus. Limpem as mãos. Purifique o coração. Se humilhem. Nós precisamos buscar, pedir, orar, não se conformar. Se eu entendi a necessidade, eu tenho que agora ir para a realidade da busca. Se entristecer, lamentar, chorar, se humilhar, para que o Espírito Santo seja derramado nos corações. Precisamos de um avivamento. Se o avivamento não vier, eu não sei o que será dessa geração. Precisamos de um avivamento.
Há um clamor, há um grito dentro da minha alma por um avivamento. Nós precisamos. Há um grito na minha alma por uma ação do Espírito Santo. Nós precisamos. Eu não estou falando aqui de salvação, vocês são salvos. Eu estou falando de graça e unção e poder de Deus na vida. Nós precisamos. Precisamos. Não vamos resistir se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Convicção profunda de Deus. Convicção profunda de quem eu sou em relação à vontade de Deus. Convicção profunda da necessidade de um avivamento. E busca incessante. Orai sem cessar, diz a Bíblia. Jesus orava nas madrugadas. Jesus orava nas manhãs. Jesus passava a noite nos montes orando. Eu não estou chamando você para ir para o monte. Estou chamando você para dobrar o seu joelho. Nós precisamos orar nas nossas casas, nos nossos quartos. A gente precisa começar a acordar à noite para orar. Se não tem tempo de orar durante o dia, ora durante a noite. Levanta de madrugada para orar. Precisamos. Eu não vou fazer relógio de oração, colocar nomes de quem vai orar, corrente de oração. Não essa religiosidade. Não isso. Mas nós precisamos dobrar o nosso joelho em oração. E não é orar, eu orei, tá bom. Não, é orar incessantemente. Nós precisamos andar de carro orando. Precisamos pegar o ônibus orando. Aí você vai se chamar de louco, mas não tem problema. Nós precisamos andar nas ruas orando. Orando em mente, orando com os lábios, orando. Precisamos buscar a Deus em oração, em cânticos. Nós não temos tempo para discutir política, para discutir sociologia. Isso aí é tudo balela. Que está sendo destruído, virando pó, não vale nada. Nós precisamos falar de Jesus, discutir Deus, falar do Pai, falar do Espírito Santo. Precisamos cantar ao Espírito de Deus. A gente não tem mais tempo para essas coisas. Experiência pessoal, eu já fui muito de tentar impactar as pessoas de forma negativa, ou seja, não, isso aí que você acredita não é bem assim, não, estou liberto, a liberdade, eu pensava que estava liberto, liberdade para isso, liberdade para aquilo, é tudo um engano terrível, frieza espiritual foi o resultado. Eu não estou falando de você virar um religioso, mas também não estou falando de você virar um gelado espiritualmente. Eu escutava músicas do Senhor o tempo todo, orando a Deus, buscando, e teve uma época na minha vida em que orava, buscava o Senhor e louvava a Deus o dia inteiro. E de repente fui esfriando. E as músicas de Deus eu fui substituindo por Djavan. Eu não estou falando para você que é pecado você escutar Djavan, ou seja, quem que você quiser escutar. Estou falando que chegou um momento na minha vida em que Deus falou comigo, você não tem mais tempo para isso. Você precisa gastar o teu tempo com coisas produtivas. Às vezes a gente gasta tempo com nada, com isopor, com coisas sem sal, sem açúcar, que não leva ninguém a lugar nenhum, não é bonito, né? As pessoas vão para a internet lá, os crentes vão para a internet, e eu fico olhando os meus amigos lá na internet, e em vez de cantar um hino louvando ao Senhor, pega uma música lá, de um cantor popular, e fica tocando para mostrar que estão libertos. Libertos do quê? Estão enganados, se esvaziando. Eu nunca vi ninguém se encher do Espírito Santo cantando músicas seculares, não. Eu não estou falando que não pode escutar, não é isso, eu estou dizendo que nós temos que priorizar as coisas de Deus. Tem muita música evangélica que é pior do que secular, joga no lixo também. O pastor virou radical agora, religioso, não. Tem muita música evangélica que se colocar batendo no liquidificador não dá meio copo, joga no lixo. Música que exalta o homem, que fala que você vai estar lá na plateia, que todo mundo vai te ver, essa música lixo, lixo. Eu estou falando músicas de Deus. Canta a Bíblia, tá bom demais.
Os meninos já até sabem as músicas que eu gosto. Canta músicas, enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Músicas de Deus, precisamos dessas músicas, o dia inteiro, enchendo a nossa alma. Tem que sair na rua cantando músicas ao Senhor. E quando você não estiver cantando em português, canta em línguas. Aleluia! Vocês não cantam em línguas? Você não sabia que Paulo diz, orarei com espírito também? Orarei com entendimento, mas também orarei com espírito. E Paulo diz, dou graças a Deus que oro mais em línguas do que todos vós. Paulo diz, não é para aquela época só não. Paulo diz também, cantarei com entendimento, mas também cantarei com espírito. Porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, diz Paulo. Ai, pastor, agora quer que todo mundo fique orando em língua no culto? Não, não. Mas as línguas estranhas é algo do espírito. Dobra o teu joelho na tua casa, ora em línguas lá. E se você me ver falando em língua na rua, não fica escandalizado não. É isso aí mesmo. Prefiro cantar em línguas, louvar meu Deus e edificar a minha vida espiritualmente, do que cantar samba por aí e outras coisas mais, lixo, que não leva ninguém a lugar nenhum e fala blasfêmias contra Deus ainda. Muitas dessas músicas são blasfêmias contra Deus. Fica assistindo TV, eu estou assistindo TV lá, lixo sobre lixo. Não consigo assistir mais, porque não tem um filme que não passa uma cena terrível. Cena de perversão sexual, cena de amor homossexual. Você não tem tempo para perder com essas coisas. Ah, o pastor vai ser preso, e daí? Tem tempo para perder com essas coisas? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito. Ah, eu fico o dia inteiro assistindo programas de TV que só passa lixo, é acidentes, é mortes, é tragédias, Eu ensinei tantos meus filhos que eu não posso nem olhar mais para essas coisas. Quando eu olho, eu falo, pai, está assistindo tragédia? Não, eu só passei aqui. Enche-se do Espírito. Vai conversar, você conversando de política, do problema do país, que agora quem que vem o presidente, seja que presidente que vier. Vamos orar pelo presidente do nosso país. Mas seja o presidente que vier, não vai dar jeito nessa nação. Só vai ter jeito nesse mundo quando Cristo vier reinar aqui. Porque enquanto Cristo não vier reinar aqui, os juízes são corruptos, são comprados, o que mais tem é gente comprando juiz para cima e para baixo, a lei está avacalhada, a Constituição pior. Não estou aqui para discutir Constituição nem leis, estou aqui para falar de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Não há outra coisa a não ser cheio do Espírito. Já contei para vocês, fui pregar lá na polícia, em São Paulo, para o comando da polícia militar. E eu disse, o que eu vou pregar? E Deus já tinha me dado o que ia pregar. E era para pregar sobre Cristo, poder de Deus, graça de Deus sobre as pessoas. Eu não vou lá para bajular coronel nenhum, eu vou falar de Cristo, do Senhor. Eu não vou lá para fazer média com ninguém, estou nem aí com as médias. Eu vou lá para falar da única palavra que tem poder para transformar a vida, que é a palavra de Deus. E a graça de Deus foi tão grande, que aquela plateia toda levantou para aplaudir. Levantou não, começaram a aplaudir a pregação da palavra. Sabe por quê? Porque eu não fui lá para falar, para fazer média com os policiais, eu fui lá para falar do meu Senhor. Sabe por quê? Porque o mundo está cansado de ouvir baboseira, o mundo precisa ouvir Cristo. É isso que transforma o mundo, é Deus, é a palavra de Deus que transforma o mundo. Não fui lá para falar de filósofos e poetas, eu fui lá para falar de Jesus. É isso que transforma o mundo. Que Deus abençoe os irmãos, senão eu vou pregar até 1h da manhã. Vamos orar, fiquem em pé. Eu vi que Paulo pregou até meia-noite, depois pregou, o rapaz caiu, ele ressuscitou e depois ele pregou até raiar do dia. Eu estou sendo tentado a fazer qualquer dia isso aí. Espero que eu consiga ressuscitar em nome de Jesus alguém, se morrer. Vamos orar. Deus amado, nós queremos ser cheios do Espírito. Não há mais um caminho de volta, nós queremos ser cheios do Espírito.
a cada um de nós. Queremos ser cheios do Espírito. Envia-nos a pessoas sedentas pelo poder de Deus. Envia-nos a pessoas cheias, que querem ser cheios do Espírito. Faça isso conosco, Deus. Faz de novo aquilo que o Senhor já fez na história. Aviva a nossa vida, aviva a nossa igreja, aviva o coração das pessoas, desperta a sede, o poder do Espírito sobre a vida de cada pessoa. Nós precisamos do Senhor, precisamos ser envolvidos pelo poder do Teu Espírito e respirar a unção do Senhor todos os minutos da nossa vida. Ajuda-nos a Te louvar, Te adorar, Te glorificar, Te bendizer. Faz de nós, ó Deus, homens e mulheres cheias do poder do Espírito. Faz de nós, derrama do poder do Espírito sobre essas pessoas. Senhor, não é possível continuarmos sem um avivamento. Nós não queremos viver sem um avivamento. Faça um avivamento em nós, Senhor. Faça um avivamento em nossa vida. Transborda o coração de cada pessoa. Ajuda-nos, Senhor, que cada um de nós possamos nos santificar a cada dia, para a glória do Senhor. Age nesta igreja, em nome de Jesus. Vamos cantar com alegria.